Alô, galera, aqui é a Glória, tentando mais uma vez. Cadê o Anselmo? Transmitir ao vivo com Anselmo. Pronto. Anselmo, acabei de te enviar um convite. Cadê você? Alô? Anselmo? Aí a gente fica esperando. Entraram. Tá. Você não recebeu, Anselmo, o meu convite? Cadê você, cara? Bom, estamos aguardando Anselmo. Tem uma galera entrando e o Anselmo precisa. Não está conseguindo participar. Epa, peraí. Por que será? Só um instantinho, gente. Ei! Por que você não estava conseguindo participar? Me dá um nervoso isso. Eu fico. Aí a gente Mas não consegue por coisas da algum. internet, né? Coisas da internet, coisas. Você mandou a solicitação, eu aceitei e não aconteceu nada. Aí eu solicitei e parece que você viu, né? Não, eu Acontece. saí e entrei de novo. Não sei, eu É. sempre me Tô aqui, meu atolo. bem, tô aqui, descido da nave espacial diretamente para os seus braços. Cara, você tá parecendo um guru com esse cabelo. Os, E aí, gente? os indianos falam guru e não guru. Guru, Guru. exatamente. É, É, mais quem é o seu bonitinho, né? guru? É, guru. Exatamente. É, É. mas é sânscrito, né? Lindo. Estou estudando sânscrito, estou apaixonado por sânscrito. Cara, Aquelas letras. estudando sânscrito, eu não cheguei nessa, não. Eu também fui para a Ayurveda, É, pela yoga, eu tô fazendo a escola de Ayurveda de Porto Alegre e o início todo é filosófico, a filosofia toda que está por trás dessa grande ferramenta que é o Ayurveda e também o estudo de sânscrito, para você poder entender, por exemplo, né, quando você fala dosha, kapta, pita, vaka, você não kapha. sabe o que você está Aham, falando, né? Então você tem que estar exatamente. sabendo o que você está falando, né? Por exemplo, tem coisas que são lindas. Eu aprendi, por exemplo, o significado de Mahatma. Né? A gente falava Mahatma Mahatma Gandhi e não Gandhi. sabe, e achava que era o nome dele, né? Mahatma Gandhi. E não é. Mahatma Gandhi quer dizer grande alma. São duas palavras. Hum. É que nem Atma quando é alma. tem. Atma é alma. É que nem quando tem o final por exemplo, Glória Ananda, Anselmo Ananda, quer dizer que é o É, iluminado, é, né? é, Tem sempre um é, Ananda. Mas, é. galera, eu acho que vocês devem conhecer o Anselmo. Não Oh, precisa apresentar, mas é um oh. ator muito querido que a gente já. Gente, eu estava me lembrando do daquele teatro doido que a gente fazia. A gente se conheceu em Chica da Silva. O que você fazia em Chica, Anselmo? Que eu esqueci, cara. Não, a gente se conheceu em Mandacaru, provavelmente. Não, foi em Chica, não fiz Eu Mandacaru. não fiz Chica da Silva, eu fiz Então, Mandacaru. então não sei. Então a gente se conheceu por ali na Manchete, e aí depois nos encontramos no Zorra, e Uhum. aí fizemos aquele teatro do horror juntos. E a gente estava conversando aqui, eu fiz uma pergunta totalmente idiota, perguntar para o Anselmo assim, você pensou em alguma coisa? É óbvio que ele não pensou em nada, geralmente as lives são, eu nunca penso, e aí vai rolando, né? Mas a gente tinha falado uma coisa muito, muito interessante, que a gente estava conversando sobre o pássaro dentro da gaiola nessa época da pandemia, né? Uhum. Como toda a Uhum. maioria das pessoas está se sentindo, né? Que a gente está
Uhum, enjaulado, tem muita gente entrando numa depressão, ficando uhum. reclusa, e outras pessoas têm experimentado a possibilidade de se reinventar, de produzir. Fala um pouquinho disso. Então, dois sentimentos me aconteceram de forma muito chocante, né? Muito Uhum. impactante, né? Primeiro, o sentimento do resguardo, né? Eu precisava me proteger, eu não quero de jeito nenhum ter contato com esse vírus, né? E, ao Ninguém mesmo quer, né? tempo, também, por eu ser o tal grupo de risco, que é um preconceito etário, na minha opinião, né? Como também, por exemplo, falar terceira idade, acho tudo isso uma grande falta de discernimento, para não falar coisa mais grosseira, né? Então eu comecei a ter a sensação do abandono, né? Eu não podia gravar, meus colegas iam gravar, né? Quando começou a liberar um pouco os protocolos de segurança e eu não podia gravar porque é o chamado grupo de risco, etc, etc. E eu era o com mais idade do elenco, né? Já estou com 68 anos, fiz no dia 1º de dezembro. Não esperava chegar até aqui, mas tudo bem, estou aqui. Cara, E aí eu comecei a sentir o abandono, comecei a me sentir abandonado, você está entendendo? E aí eu crio pássaros, eu moro numa casa, eu crio pássaros, meus pássaros são soltos, meus pássaros voam e voltam, né? Não estão em gaiola, né? Mas existem pássaros em gaiolas, existem as gaiolas, existem as prisões, metaforicamente falando e fisicamente falando. Então eu decidi romper isso. Eu decidi uhum. romper isso. Eu falei, eu vou fazer um filme. E aí eu me aliei a parceiros de longa estrada, como Beto Matos, de Porto Alegre, com o qual eu realizei um filme lindíssimo chamado República dos Ratos, nas madrugadas de Porto Alegre. Uhum. O Orlando Merola, do Estúdio M, que é uma produtora de efeitos visuais e de produção de audiovisual, que é aqui na Barra, que tem um estúdio pequeno, tem uma estruturazinha muito gostosa, muito legal. Chamei a minha filha Isadora Vasconcelos, Stuart Vasconcelos, e falei, vamos fazer um filme. Vamos fazer um filme, eu preciso entrar num set, eu Sair preciso da ver uma gaiola. câmera, eu preciso sair da gaiola. E aí, uma maravilhosa atriz que estudou comigo, chamada Elis Brito, sem saber disso, me mandou uma adaptação do Valdo Sarapalha, uma bela adaptação do Valdo Sarapalha, do Guimarães Rosa, que são aqueles dois personagens do Grande Sertão Veredas, né? Uhum. E aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu quero fazer isso. E eu tinha assistido os ensaios do Amir Haddad, do Riobaldo, do Gilson, né? E todo domingo eu assistia um ensaio. Comecei a me apaixonar por Guimarães Rosa. Comecei a ver que, apesar do Lima Duarte ter soprado no meu ouvido todas as vezes que eu encontrei, leia Guimarães Rosa, eu nunca tinha parado para ler no sentido holístico Guimarães Rosa. Uhum. Aí eu li e me apaixonei. Aí me tinha que ter um outro ator. Eu falei, pô, vou chamar o meu querido Pascoal Vilaboim, que é um parceiro maravilhoso da minha idade, parará, parará. Mas aí veio aquela sensação do risco, eu vou botar ele em risco, eu vou ficar em risco. E aí eu decidi, com o Beto Matos e o Orlando Meroli e a Isadora, eu fazer os dois personagens. Eu faço um personagem, gravo todo um personagem, chroma key, e depois eu faço o outro personagem. E o filme é todo digital, que era também um sonho meu de misturar o orgânico com o tecnológico, né? Fazer esse Uhum. diálogo entre o orgânico e o tecnológico. E aí, tudo bem, eu gravei o primeiro personagem, que é o Ribeiro, que é quem está com malária, é sobre uma doença viral, né? Uhum. E o abandono dele, né? Então comecei a chamar o filme de O Abandono, né? Aquele homem abandonado no Matapera, tal, e que começa a delirar com a febre
E eu tenho grandes amigos no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, onde eu filmo também, onde eu criei uma produtora lá junto com os parceiros, a Rondônia Cinematográfica, já fizemos 4 filmes lá. E comecei a perguntar para eles como é que era a malária. Né? Comecei a Uhum. investigar o que que era a malária. E aí vi que era muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, fiz isso. Junto a isso, eu estava fazendo um curso no DAA, no Departamento de Desenvolvimento Artístico da Globo, sobre Fellini. E aí Que delícia. Eu descobri que o Fellini usava uma técnica extraordinária, que era colocar uma voz nos atores, ou nas pessoas que ele chamava para filmar, que às vezes não eram nem atores, né? Geralmente Neste ele gostava exemplo, de que o trabalhar com quem não Anthony era Quinn, ator. lá Estrada, está dublado. E eu nunca tinha percebido isso. Eu falei, nossa, o Quinn, ele fala italiano maravilhosamente bem. Não, a voz não é dele, é dublado. E a escola italiana de dublagem é fantástica. Eu falei, pô, então vou fazer o outro personagem dublado. E aí chamei o Tadeu Mello para fazer a voz do Argemiro, o outro personagem, o Você está primo todo do Ribeiro. pixado. Tá o Você quê? está todo pixado. Você está parecendo É? Bom, e agora, Ih, soltou? Ih, não, a internet. internet. É, Ê, mas... viva a internet brasileira. Tem algum outro E- canto que a internet funciona não, melhor? não sei. Enfim, eu estou te vendo muito bem. É, eu Então, tô te vendo pixado. Enfim. enfim, Nossa, vamos lá. vai. Então, aí eu resolvi fazer a dublagem do personagem. O outro personagem teria outra caracterização e seria a voz do Tadeu Mello, que é um ator fantástico, com uma prosódia nordestina deslumbrante, né? Um ritmo de voz. Mas aí o Tadeu estava em Fortaleza. Como é que eu ia trazer o Tadeu para dublar? Aí eu fiz o contrário. Eu colocava a voz do Tadeu na hora da gravação e eu incorporava o Tadeu. Eu Uhum. incorporava a voz do Tadeu e, consequentemente, o ritmo corporal dele. Aí teve um momento que eu tinha que fazer. E o diretor, em Porto Alegre, construindo o filme para um celular, pela plataforma Zoom. Ele ficava vendo pela plataforma Zoom que nós estávamos fazendo no set, dirigindo remotamente, Olha né? que interessante. Remotamente. E aí teve uma hora que ele falou assim, vamos fazer uma posição zenital, que é a câmera do alto, assim, que era a chegada do Uhum. outro personagem que entrava em cena. E aí o diretor de fotografia falou assim, Anselmo, você está muito pequenininho no quadro. Quando ele falou, você está muito pequenininho no quadro, imediatamente, sem que eu tenha pensado, sem que eu tenha conjecturado, eu falei, mas é isso que eu quero. Esse Uhum. personagem tem que ser menor do que o outro. Aí o Orlando Merola, que estava no set, coordenando, fazendo o som, a câmera, virou-se e disse assim, mas eu posso digitalmente transformá-lo num homúnculo. Quando Uhum. ele falou isso, eu e o Beto piramos, né? Falou, é isso, porque esse personagem ele pode ser da imaginação do Ribeiro, ele não precisa ser real. E aí ficou um bonequinho, sabe aqueles bonequinhos de barro nordestinos que você compra na feira? O outro Sei. personagem é um bonequinho de barro que se move animadamente pela minha atuação e pela voz do... Bom, fato é que nós gravamos em 2 dias, capturamos as imagens em 2 dias, e em 3 semanas o Orlando editou o filme, fez todos os efeitos especiais, e o filme agora está indo para sonorização com Márcio Lomiranda, que é o diretor de som, de sonorização de trilhas sonoras da Globo, que foi do Zorra também, né, das novelas também, e o Lomiranda vai fazer um trabalho de plástica sonora para dar o acabamento no filme. Não satisfeito, conversando com uma outra amiga que faz cinema com a gente lá em Porto Alegre e que está se dedicando a bordados, né? Ela borda Uhum. já há algum tempo, o trabalho dela é bordar. Aí eu estava olhando ela bordando assim, ela mostrando os trabalhos dela, eu falei assim, Graziela Salvatore, o nome dela, você não quer bordar os créditos do filme? Como é que é, Anselmo? Assim, você não quer bordar os créditos dos filmes terem um bordado bem Uhum. nordestino, né? Bem de mulher rendeira, né? Ela falou, quero. E tinha uma ideia. Por que a gente não bota, por exemplo, o título do filme Abandono e depois a gente puxa a linha
E e a abandona. palavra e Some. abandona. E na data de hoje, eu acabo de receber o bordado da Graziella Salvatore, entendeu? Que será os créditos do filme. Então, eu me salvei, né? Eu saí, eu respirei, eu fui para um set, eu fiz um filme. Exatamente. Agora, o que que você acha assim do que está acontecendo desse movimento de expressão, né? A gente estava conversando assim, ai, tá melhorando. Eu estou vendo você Uhum. assim só em quadradinho, dá um nervoso horrível, mas tudo bem. Você tá assim de Não posso quadradinho. fazer nada. Eu estou me vendo aqui perfeito, quer dizer, perfeito. Estou me Engraçado. vendo legal aqui. É mesmo? Bom, enfim, não É, sei. Alguém pode dar um feedback se vocês estão vendo o Anselmo numa a boa? Simone acabou de Ou, entrar, minha querida ou Simone, a se está Elis. rolando um Elis, quadradinho? acabei de falar de você, Elis. Acabei de falar de você. Bom, Bom, a sua enfim. pergunta ela é muito apropriada, porque antes de entrar aqui com você, eu estava assistindo o Cacá Diegues numa live que ainda deve estar rolando, né? Então, como diria bom, deixa eu falar. E o Kaká estava dizendo uma coisa que eu vou reproduzir aqui porque ela é muito importante. Na época da ditadura, nós fizemos cinema, né? Está E era muito pixelado, difícil tá? porque tinha a censura, tinha, enfim, a ditadura propriamente dita, mas a gente conversava com os caras, a gente ia a Brasília, a gente discutia, os filmes acabavam passando, né? Por exemplo, Para Frente Brasil, do Roberto Farias, né? Levou um tempão discutido, mas passou. E agora não, agora a gente tem um governo que detesta o cinema, que não quer cinema, que não quer arte, que não quer Uhum. museu, que não quer cultura, né? Eles não querem, eles odeiam, eles têm pavor da liberdade, né? Eles são militares, militares mal sucedidos, inclusive, né? Porque tem militares que são bem-sucedidos, que se instruíram, que são abertos, que querem diálogo, etc, etc. Esses não, são militares mal-sucedidos, né? O presidente brasileiro ele foi expulso do exército brasileiro, né? Os próprios generais disseram que ele era um mau militar. Então, esse homem faz tudo. O Ancine não produz um filme há 2 anos. Essa história que foi inventada por fake news de que a mamata nas tetas do governo é uma mentira execrável, né? O dinheiro do cinema brasileiro vem do Codecine, que é uma série de receitas geradas pelo próprio cinema. O cinema brasileiro emprega uma quantidade enorme de gente, faz parte do PIB brasileiro. Isso é uma burrice sem tamanho, é uma insensatez, é um desserviço horroroso. Então, está muito difícil. Quem é o ministro da Cultura? Quem é o ministro da Saúde? Foi gente da pior qualidade, entendeu? Com as piores intenções. Esse sujeito aí que diz que vai transformar o Museu do Meio Ambiente no Jardim Botânico, que é uma conquista do século XIX brasileiro, num hotel. O que ele pensa que nós somos? O que ele deve achar, entendeu? É como ele fala mesmo, vamos deixar a boiada passar e aí a gente aproveita para... Você está entendendo? É uma coisa Segura. horrorosa. O que que você disse que era a minha pergunta? Você falou assim, muito boa a sua pergunta, mas eu não perguntei. Ah, mas eu respondi. Pronto. Eu respondi o que eu estou com vontade de responder, né? Você está com vontade de botar a boca no Ou, trombone. ou você quer me censurar? Eu não quero te censurar. Eu tava falando com você dessa questão da liberdade de expressão, não só do E não é o cinema que eu falei? brasileiro, dos políticos. Não, assim, de uma certa forma, quando a gente estava conversando hoje mais cedo, a gente estava falando da possibilidade que as pessoas têm de conversar aqui, né? Que não tem nenhuma questão política por trás, nem econômica, nem nada. Tem as pessoas falando o que elas pensam, o que elas sentem, batendo um papo, isso Uhum, é o que a gente chama uhum, live. E tem pessoas isso. fazendo e pessoas com muito desejo de fazer e muito inibidas.
né? Isso. Então, queria que você falasse um pouquinho disso. Você faz um trabalho incrível, né? Que eu admiro muito o que você faz, né? Porque quando você faz o seu curso, as suas oficinas, a sua instrumentalização da oratória, que é falar, né? Com certeza, embora eu não conheça a sua metodologia, com certeza você vai trabalhar a desinibição, né? A Uhum, diminuição da autocensura, né? A pior uhum. coisa que existe no processo de desenvolvimento humano é a autocensura. E E é o ela é que todo mundo introjetada mais na tem. gente, e ela é introjetada na gente desde que nós nascemos, ou seja, na educação dos nossos pais já começa a censura, já começa a ser introjetada, né? Isso não pode, isso não deve, Tá não faça isso, feio, não não seja é? assim, né? Exatamente. E aí você começa a se autocensurar, porra, você tem vontade de dar um peido e não pode dar um peido. Não Porque na pode. nossa cultura porque na nossa cultura é feio, entendeu? No entanto, você vê o filme do Bergman, eu assisti quase toda a obra do Bergman, que foi um curso que eu Eu acabei de também. fazer sobre os 100 anos do Bergman. Tem 8 filmes dele que ele fala sobre o peido. Fanny e Sério? Alexander, sério, Fanny e Alexander, que é uma obra-prima dele, são 5 horas, tem uma longa Uhum. sequência de 7 minutos, que é o pai das crianças dizendo, olha, vou mostrar para vocês uma coisa extraordinária, uma coisa que me faz um bem incrível, a sua mãe não gosta, mas para mim é maravilhoso. E aí ele vira a bunda assim e... Mas é um peido monumental, entendeu? Então, Libertador. quando você estuda a Ayurveda, por exemplo, você aprende, por exemplo, que os excretores do nosso corpo são vários, nós temos Uhum. vários canais de excretores, né? Um deles é soltar os gases, é fundamental que você Sim. solte os gases. Você está entendendo? Vomitar, Em outra, é um instrumento eliminar da Ayurveda, fezes, é né? você vomitar. Sim. Você vomitar. Vomitar é excelente, Ir ao porque você bota para banheiro, fora exatamente. exatamente, né? Como Exatamente. fazer xixi, como fazer cocô, né? Eu estava assistindo um vídeo no outro dia de um grande médico Ayurveda dizendo que as mulheres não devem usar coletor, né? Porque você prende a menstruação, quer sair, você prende a menstruação. Então isso não vai fazer bem, né? Uhum. Menstruar é uma excreção corporal importantíssima, é uma Uhum. eliminação. O corpo elimina, né? Bota para fora. Então, mas por que a gente está falando disso? Porque você. A gente Liberdade de estava expressão. falando Liberdade de sim, expressão. da Liberdade de expressão. desinibição e de Da que a desinibição. gente. E que na verdade a gente é Isso. reprimido, né, o tempo todo, É e da reprimido o tempo todo. autocensura que vem lá de trás. Que na Isso. verdade É são os isso. pais que dizem pra gente: não pode, você é É, burro, não fale isso não, vai é, incomodar, cala a é, boca, é, fulano é é, inteligente, você não sabe falar nada direito. E é, aí a pessoa é, vai é. crescendo toda, né, comprimida Isso. ali e não sabe por que está assim. É. Né? E aí Eu fica passei, na uhum. hora Eu passei de. 30 Fala. anos numa escola de teatro, a Escola de Teatro Martins Pena, trabalhando com os estudantes, né, na educação artística para ser Uhum. ator, né? E o que eu mais fiz e o que eu mais gostei de fazer lá foi incentivar qualquer tipo de impulso que aparecia, você está entendendo? Exatamente. Eu me lembro, por exemplo, de uma cena assim que ficou na minha memória. Eu pedi como prova de semestre que um ator me apresentasse um trecho do Ricardo III, do Uhum. Shakespeare, Do porque eu Shakespeare. tinha feito o Ricardo III, então eu conhecia aquele Uhum. labirinto, eu conhecia aquela dificuldade. E aí eu queria trocar, né, ideias com um jovem ator sobre o Ricardo III. E aí ele me apareceu na sala para fazer a apresentação dele com um ventilador vestido de japonês, com penas na cabeça. Você está entendendo? E ele fez Que uma maravilha. meleca em cima do Ricardo III. Então tinha tudo, tinha um prato cheio para eu dizer para ele que ele estava, em termos padrões, em termos, vamos dizer assim, Convencionais.
convencionais, que ele tinha feito uma desconstrução caótica e talvez criticável do Ricardo III. Eu virei para ele e falei assim, cara, se eu tivesse visto isso antes de fazer o Ricardo III, eu teria feito algo semelhante a você. Porque eu fiquei deslumbrado com a sua liberdade de pegar um Shakespeare, que é a coisa mais respeitada, né? Todos os grandes atores sonham em fazer o Ricardo III e você se apropriou dele, você fez ele como você sente. Parabéns, cara, nota 10. Eu me lembro que o primeiro curso que eu dei, eu nunca esqueço disso, eu achei tão bacana. O primeiro curso que eu dei de teatro para não atores, né? Porque antes de chegar no curso de oratório, eu dava aula de teatro para não atores, que eu adoro trabalhar com não ator. Porque ou a coisa chata de trabalhar com ator já cheio de ego, todo viciado, né? O não ator, que para ele tudo é novo, ele se joga, é uma delícia. E que justamente a pessoa, você vai ajudando a pessoa a ir se desinibindo, né? A ir desabrochando, a descobrindo as suas emoções, colocando para fora, descobrindo outras formas de expressão, enfim, eu acho que o teatro faz muito isso. Mas aí eu me lembro que eu convidei vários colegas nossos para darem palestra, foi Stefan, foi Heloísa Perecer, cara, foi muita gente, foi Marcelo Serrato, foi todo mundo. E devia ter uns 10 palestrantes. E você começou a falar sobre a questão do erro. Como o erro é poderoso para a gente poder improvisar, para a gente poder se jogar. E isso eu acho maravilhoso, porque as pessoas morrem de medo de errar. Eu, que dou aula de oratória, geralmente o aluno fica assim, eu estou com medo de pagar mico, e se eu falar alguma besteira, e se eu errar? Eu falo, se errar, o que acontece? Né? E se eu errar? E se me julgarem? E se eu pagar um mico? E se eu falar alguma coisa errada? Eu sempre digo, eu falo, cara, não dá para você subir no palco sem essa possibilidade. Já entuba a possibilidade de errar e brincar e se corrigir com isso. Né? E o grande medo das pessoas é justamente cometer um erro. E aí eu me lembro, repete isso um pouquinho, porque eu me lembro que você falou uma coisa tão interessante da cena sair a partir do erro. E eu me lembro também que a gente fez o teatro de terror que a gente fez juntos, né? Aquela maluquice. Era um erro, né? Era só erro, Era correr atrás do erro, né? Ai, meu Deus, tomara que a gente erre, né? A gente não ensaiava exatamente para não dar certo, né? Essa coisa de dar certo também é uma censura enorme que a gente tem. Ano passado eu tive uma grata alegria de fazer um espetáculo com a deusa Nina de Pádua, que é Gilda Risse com Caio Fernando de Abreu, né? Lá pelas tantas, no meio do processo da criação, a Nina virou-se para mim e disse assim, Anselmo, vamos aproveitar e vamos falar de nós dois também, porque nós trabalhamos juntos há 50 anos, a gente já fez tanta coisa juntos, vamos falar um pouco da nossa história também. Vai ter a Hilda, vai ter o Caio, vai ter o Anselmo e vai ter a Nina. Que tal? Eu adotei a ideia, né? Achei ela instigante. E no meio de um espetáculo, a gente se emocionou, a gente improvisou uma história entre eu e ela, e aí, quando terminamos, eu olhei para a Nina olhou para mim, eu olhei para a Nina olhou para mim, e a Nina virou-se para mim e disse, o que vem agora? Aí eu falei assim, não sei. Aí ela falou assim, mas não é agora a cena que o Caio morre, que ele tem AIDS e aí ele morre? Eu falei, não, porque a gente ainda não passou pelo período do exílio político dele. Meu Deus. Aí deu um branco no meio da peça e a plateia olhando. Aí a assistente de direção, a Juliana Biaso, estava sentado na primeira fila, assim, com um texto na mão, porque ela adorava acompanhar a peça.
Não, ela estava olhando para a gente achando que a gente estava improvisando. Aí eu virei para Juliana e falei, Juliana, o que vem agora? Dá uma olhada no roteiro. Ela falou assim, não, agora você vai falar que você quer ficar na casa da Hilda porque você está fugindo da polícia do DOPS. Aí eu falei, é verdade, Nina, vamos lá. 1, 2, 3, pum. Voltamos para a cena, fizemos a peça toda. Quando terminou, tinha vários amigos assistindo, né? Achando que vocês Sempre tinham tem encenado amigos. isso. Graças a Deus. E um deles virou-se assim, olha, eu gostei demais do espetáculo, é emocionante, mas o que eu mais curti mesmo foi quando vocês fingem que esqueceram o texto. E aí, a partir daí, todo dia a gente errava, naquela hora, para poder ter esse prazer de parar a peça e mostrar que o erro, né? O Ricardo Darín, aquele grande artista, aquele grande ator argentino, ele me ensinou isso. Eu vi um espetáculo dele que ele abria dizendo assim, bem-vindos ao templo do erro. No teatro é a única arte que eu posso errar na frente de vocês e vocês vão ver que eu estou errando e vocês vão ver como é que eu retomo, como é que eu desenvolvo o erro, né? E aí eu comecei a pesquisar e descobri que a palavra erro tem também a semelhança com errante. E errante é aquele que erra, aquele que anda. Então, o erro é uma forma de caminhar, entendeu? Então, isso te dá tira a autocensura, tira né, o medo de não acertar, que é maravilhoso, né? Eu me lembro de uma. Eu me lembro que uma vez a gente estava conversando sobre o Marlon Brando, mas eu. É divino, porque ele era. Mas aí é Marlon Brando, né? Mas ele era tão genial. Eu vi um documentário dele, sobre ele, no festival de cinema, um tempão atrás, que eu vou sozinha, né? Eu sozinha, devorava todos os filmes, enfim. E eu me lembro que tinha uma cena de Dom Juan que era uma das cenas mais brilhantes entre o Marlon Brando e Johnny o Depp. Johnny Johnny Depp. Depp, exatamente. E aí é que eu brinco, eu falo da pausa, né? Que as pessoas, os meus alunos, por exemplo, que falam, a pessoa acha que falar bem é falar sem pausa, fala. Eu falo, gente, usa a pausa a favor de vocês, que é o que nós atores chamamos de pausa dramática, né? Aí eu me lembro que estavam os dois assim numa cena de café da manhã, aí o Marlon Brando pega e tal, e aí dá um gole, pensa e fala alguma coisa. E aí vem o Johnny Depp, olha para ele, fuma um cigarro, pega uma xícara de café e fala. A cena é brilhante. A cena é brilhante, a gente fica assim, com aqueles dois maravilhosos. Aí a gente vai ver, cara, o, o making off da cena. Os dois chegaram sem o texto decorado, totalmente bêbados no set, entendeu? Então, eles grudavam os textos aqui. A Dália, né? Tão A Dália. geniais. Eles são tão geniais que o cara olhava assim. Ele estava lendo. Lendo, absorvendo. E aí olhava assim de uma forma genial e dava o texto. Quer dizer, é tão interessante isso, né? Porque eu acho que muito interessante. quanto mais a gente tem medo de errar, mais a gente fica tenso, mais a gente tira a nossa liberdade, mais a gente sofre e por aí vai. E por aí vai. O Marlon Brando é uma das grandes paixões que eu tenho na vida. Eu sou alucinado pelo Marlon Brando. Passou Marlon Brando, eu estou ali assistindo, né? Foi o primeiro filme que eu vi na minha vida, chama-se The Wild On, O Selvagem, né? Com Marlon Brando. O filme é de 53, eu nasci em 52. Eu devo ter visto esse filme com 10 anos, em 63, por aí. E eu fiquei tão impressionado com a figura do Marlon Brando, que tinha tantos bons atores ali, Lee Marvin, enfim, era uma gangue de motociclistas. Mas o Marlon Brando me impressionava profundamente porque ele não representava só com texto, né?
a maneira como ele corporalmente se Visceral. colocava, a presença dele, o É, olhar dele para a atriz, exatamente. a maneira como, por exemplo, ele era preso, violentado, e ele não fazia uma cara de dor, ele não fazia nenhuma expressão que denotasse o que o personagem estava sentindo. Ele estava presente ali, tentando achar sempre uma solução, uma ação que mostrasse a você um outro lado daquela cena. E eu não pensava em ser ator nem nada, mas eu fiquei com tanta paixão por ele que eu comecei a seguir o Marlon Brando para entender como ele trabalhava, né? E o Bernardo Bertolucci, num dos últimos depoimentos deles, antes O de último morrer, tango em ele Paris, né? falando sobre o Marlon Brando, ele dizia que o Marlon Brando, quando ele entrava no set, a presença dele, o Era estar dele, era hipnotizante. tão impressionante que um dia ele chegou no set para filmar, né? E chegou ele e o diretor de fotografia para iluminar aquele apartamento do Último Tango em Paris. E estava tudo às escuras, né? E eles entraram, tá? Onde é que acende a luz? Não sei o quê, parará, parará, parará. Quando eles acenderam a luz, o Marlon Brando estava deitado numa prateleira da parede vazia. Ele estava deitado ali com a roupa do personagem. Aí o Bertolucci olhou aquilo e falou, porra, vamos filmar isso, chama a equipe, não sei o quê, parará, parará, e o Marlon Brando lá, e o Marlon Brando lá. E eles, a primeiro take foi filmar o Marlon Brando do jeito que ele encontrou. E aí, quando terminou, o Marlon Brando levantou, não disse nada, não falou nada, parará, parará. Anos mais tarde, o Bertolucci conversando com o Marlon Brando, falou assim, e aquele dia, não sei o quê, parará, parará. Ele falou assim, eu estava com tanta vontade de filmar naquele dia, eu estava gostando tanto do personagem, que eu fui para a locação, né? Botei a roupa do personagem, que na verdade era um sobretudo, que era dele, inclusive, Uhum. né? Pessoal dele. E aí fiquei naquela posição pensando no filme e tal, e você chegou e eu não quis te interromper, e você também não me interrompeu, e nasceu essa cena. E é uma cena extraordinariamente significativa para aquele homem abandonado, deprimido, Uhum. né? E que está ali para viver uma experiência fatídica na trajetória dele, né? Então você vê a grandeza desse artista, né? Que usa, né, a sua sensibilidade, os seus órgãos sensoriais para construir uma coisa que não está no texto, que não está na preparação, que não está na especulação intelectual, né? Ele usa pura e simplesmente a sua intuição, a sua liberdade. E isso é o fator mais importante para um artista. É. Agora, o interessante por acaso, nesse documentário, não sei se você chegou a ver, ele falava que ele nunca teve tão nu, porque no sentido nu de alma, porque aquele Uhum. personagem era basicamente ele. Então, toda a Ele. vulnerabilidade do Marlon É, Brando, né, que foi muito é. doloroso para ele, mesmo que ele ficou, E ele ele está que ficou lindo com nesse ódio, filme. ele Ele é está lindo, né? lindo nesse. Não, mas nesse filme ele está escandalosamente bonito. E outro detalhe Marlon Brandiano de ser é que ele, quando chegou na sequência final, que ele vai encontrar ela na casa de tango, que eles dançam tango, que inclusive ele mostra a bunda, né? Ele mostra a bunda para a câmera, né? É uma Não me coisa linda lembro, deve isso. tanto tempo. É, ele começa a mascar um chiclete. E o Bertolucci Ele contando que disse morre com assim, aquele porra, chiclete. Marlon Brando não vai cuspir esse chiclete, ele vai gravar a cena com chiclete, mas, porra, peraí, é Marlon Brando, vamos esperar para ver o que que é. E O ele que que coloca o sai? chiclete nessa cena e ele vai para a sequência final, e quando chega na hora dele Da morrer, morte. antes dele cair no chão, ele pega o Ah, chiclete e cola na. Cara, tem coisa mais americana do que isso, porque ele faz um americano em Paris, né? O personagem dele é um americano. Que coisa mais americana do que isso? É um símbolo, né, da cultura americana que esse ator, num gesto, né, nos transmite essa grandeza de especulação, né, de imaginário, né? É deslumbrante. Cadê o Marlon Brando? Cadê o Marlon Brando dos dias de hoje? Não não tem, é, não não é, tem, não não é, tem. não é. Não tem ninguém arriscando o que ele arriscava, né? Eu tento.
Eu tento. Eu acho que eu tenho essa coragem. Eu faço as coisas assim de uma maneira muito corajosa. Em 1979, por exemplo, eu fui convidado para fazer um filme e o diretor disse assim: Anselmo, a gente te convidou porque você é um tipo brasileiro, né? Esse seu bigode, essa sua pele bronzeada, tal, esse seu jeito que a gente vê na praia, todo mundo se via na praia naquela época, né? No Posto 9, e você vai fazer o amante de um travesti. Eu falei, porra, um amante de um travesti? A gente acredita que você tem a sensibilidade para fazer esse personagem. Poxa, estou honrado com essa designação. Muito obrigado. Assinei o contrato, recebi um adiantamento. Pela primeira vez na vida, eu recebi um adiantamento. 1979, meu terceiro filme. E aí eu fui para a praia comemorar, para o Posto 9 comemorar. Cheguei na praia, estava a Paula, que era minha companheira na época, e o Jorginho Fernando, aquele diretor, o saudoso Jorginho Fernando, Uhum. maravilhoso Jorginho Fernando. E aí cheguei, e aí, Céu? Fechou o filme? Eu falei, fechei. E aí, qual é do filme? Eu falei, é uma história sobre o Mariel Mariscou, mas tem uma história paralela, muito bacana, do Agnaldo Silva, que é a história do travesti Heloína, que existe, né? A Heloína existe. Que é a Heloína que tem um namorado que é um assaltante de automóveis. Aí o Jorginho olhou para mim e disse assim, você vai fazer o travesti, né, Céu? Gente, dá um tempo aqui que eu vou ali no Garoto de Ipanema comprar um cigarro, peraí. Aí atravessei a rua, peguei o telefone, liguei para a produtora, era o Luiz Carlos Lacerda, o produtor, o Bigode. Ai, Bigode, quem é que vai querido! fazer o travesti? Quem é que vai fazer o travesti? Isso o filme está quase parando por causa disso. A gente não encontra um ator com coragem para fazer o travesti. Mas por que não chama travesti? Porque travesti já é muito montado, né? Já é um overacting por natureza, e é um papel dramático, é um papel de filigranas. Porra, e qual é o ator que vai fazer isso? Vai ficar marcado pro resto da vida. Eu falei, eu quero fazer. Quê? Eu falei, eu queria fazer. Peraí. Aí foi lá, falou com o Miguel Farias, voltou e falou assim: olha, o Miguel topa fazer um teste com você, mas não tira o bigode, hein? Vem de bigode, vem para cá agora. Aí eu fui, fiz o teste, passei e fiz, em 1979, um travesti que dá um beijo na boca do Tunico Pereira e tem uma cena de sexo com Tarcísio Meira. Cara, o cinema gritava. E até hoje, né, já se vão quase 40 anos, as pessoas me perguntam por que eu fiz isso, né? Por que eu tive coragem de me expor, né? Gente, isso De me desnudar, de, uma de me honra, pronto, um desnudar, presente para o né? ator. Aí eu disse, poxa, mas não é isso que é ser ator, né? Não é isso, né? É pegar a censura e colocar do lado e se expor, e era uma época de censura, né? Então eu queria mostrar que eu era contra a censura, né? E Uhum. foi uma coisa extraordinária, né? Teve uma vez maravilhosa que eu fui no Jô Soares. O Jô Soares era muito sacana, muito inteligente, ele passou a cena, né? É considerado um dos beijos mais bonitos do cinema brasileiro. Ele passou a cena e quando tirou a cena do ar, ele virou para assim, teve língua? E eu imediatamente respondi, claro, né, Jô? Imagina se eu vou dar um beijo no Turico Pereira, a primeira vez que eu beijei um homem na minha vida, não ia ser inteiro? Claro, poxa! Imagina, inesquecível, inesquecível. Mas isso é um presente pro ator, né? Eu, não, eu me lembro do personagem que eu fiz na escolinha também. Não sei se você chegou a ver o Darcy. Claro, a gente gravou com ele, inclusive, depois no Zorra. Ah, é! É É, verdade! é homem? Você não É chegou a mulher? ver. É, exatamente. E foi uma história, bom, não foi naquela época né, de toda uma censura como a sua, mas foi muito interessante, porque eu, por acaso, estava. O escritor escutou a minha voz, que é uma voz muito. O redator, né? É muito grave, assim, muito marcante e tal. Aí eu, quem é? Ah, Glória Portela, uma atriz do Zorra. Então, manda entrar. Aí o Sherman, com aquele jeito dele, tal, pô, Oh, tal. oh, Você não vai gostar, você, não, é, entendeu? você, Pô,
me olhando assim. Não Dá uma é? voltinha aí, Dá porra. uma voltinha aí. Você acha que você vai ter que cortar o cabelo, vai ter que tapar os seios, esquece aí a sua vaidade e tal. Você vai fazer um personagem que é meio menino, ninguém sabe se é homem, se é mulher. Acho que você não vai querer, não. Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, deixa eu fazer esse personagem, que é tudo que eu quero na minha vida, é poder, poxa, desenvolver, né, uma construção de personagem dentro da televisão e deixar uma Isso. carinha bonitinha de lado, entendeu? Assim, é muito É, difícil a gente ter essa chance, né? é De verdade, é construir um verdade. personagem. Em cinema é até mais fácil, mas como você mesmo estava dizendo, foi uma época aí de censura, né? Então deve ter sido mais complicado. É. E e o que você acha assim dessas pessoas que estão se expressando nas redes sociais, mas se expressando, não é? Oi, gente, eu tô tomando café da manhã aqui, ó, aqui, tô fazendo um selfie e tal. Bom dia, esse aqui é o meu cachorro. Não, não tô falando dessa palhaçada do culto sobre o nada, né? Assim, culto sobre, acho que é o que mais cresce no Instagram, são assim, o culto sobre o absoluto nada, né? É impressionante. É. Mas tirando isso, o que você acha dessas pessoas que estão se lançando, falando no Instagram, querendo falar sobre os seus negócios, as suas ideias? O que você está achando desse movimento? Você acha Eu acho que existe, que não existe? Como é que tá? que existe, é concreto e é uma vitória do ideal hippie. Porque o ideal hippie era que todos, estou falando sério, A o gente ideal falou hippie sobre era isso. que todos tivessem oportunidade de se expressar, que todos fossem Exatamente. iguais perante uma exposição, né? Nós fizemos tantos movimentos nesse sentido, né? A peça Hair, por exemplo, que coroa essa época, sobre isso, é sobre pessoas que transgridem a censura, que transgridem o padrão, que deixam o cabelo crescer, que vivem anticonsumismo, etc, etc. Então, o Timothy Leary, que você deve conhecer bem, que foi o papa do psicodelismo, ele dizia isso, vai chegar uma época onde estaremos todos numa grande rede, interligados, e onde todos terão voz. É claro que quando Exatamente. todos têm voz, nem todas as vozes são audíveis, né? Nem todas as vozes são aproveitáveis. Mas foda-se, é importante que isso aconteça. Tem todo um movimento contra as lives, né? Ainda agora mesmo o engraçadinho falou assim: eu não tenho uma segunda onda do Covid, eu tenho a segunda onda das lives. Entendeu? Isso é uma idiosincrasia terrível, porque é a oportunidade. Eu adoro ver lives, por exemplo, de pessoas que eu não conheço. Você está A entendendo? Que gente eu tem não sei quem oportunidade de ver são. E tanta aí, coisa boa que a gente não tanta acha todo coisa. dia, Não, né? Ter tudo é acesso bom. a tanta Eu acho que coisa tudo é de. bom. Mesmo quando é Tudo é umbilical, bom, não, mesmo quando peraí. é uma autopromoção. Ah, tudo é bom, tudo é bom. Mais Cocô ou é bom, menos. entendeu? Cocô Cocô fertiliza a é. terra. Cocô Fertiliza a é. terra. Fertiliza a terra. Né? Você mede a riqueza de uma fazenda pelo grau de esterco que ela tem para fertilizar a terra. Entendeu? E aquilo é desprezível, né? Mas é o que fertiliza a terra. Né? Então, tudo na verdade, né, a nossa compreensão sobre a natureza em que a gente vive é muito precária, é muito primitiva. E por isso existem pessoas tão primitivas, né, tão ignorantes, porque elas não são capazes de perceber isso. Né? Hoje a gente, por exemplo, quando eu falo da cultura hippie, né, da qual eu ainda estou adepto e crente, né, é quase a minha religião, né, o que nós fazíamos? Nós fazíamos gambiolagem, ou seja, a gente aproveitava as coisas que eram jogadas no lixo e retransformava, ressignificava. A roupa que eu usava nos anos 70 era uma roupa reaproveitável. Era um jeans que eu tinha comprado numa loja chamada Lixão,
que eram roupas que as pessoas colocavam lá porque não queriam mais por algum motivo, e eu pegava aquela calça, desinfetava a calça, coloria a calça, bordava a calça. A minha camisa era uma camiseta Hering branca, que eu pegava tinta Guarani, aí botava ela lá, e aí ela ficava vermelha, depois ela ficava verde, parará, parará. E assim eu andei pelo Brasil inteiro, conhecendo o Brasil inteiro com 2 peças de roupa. Você está entendendo? Né? Então, esse sentido, né, da essência, esse sentido do menos, né, está chegando a hora da gente abandonar esse consumo. Você está entendendo? Uhum. Hoje mesmo eu vi uma coisa linda na internet. Alguém postou uma foto do Roberto Carlos em 4 etapas, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. A mesma roupa. A mesma roupa. Aquele milionário ou bilionário usa a mesma roupa. Ah, porque ele é maluco, ele tem toque. Porra nenhuma. Ele deve ter descoberto o valor, porque ele é um menino pobre que perdeu uma perna num acidente e se transformou num ídolo e ganhou muito dinheiro com a sua arte, encanta as pessoas, né? Ele deve ter descoberto o real valor da coisa que lhe é realmente útil, Uhum. né? E a gente tem que tá na hora da gente perceber isso, né? A pandemia tenha trazido para nós essa reflexão, né? O que nós precisamos realmente? De que nós precisamos realmente? Por exemplo, eu acho que a solução vertical de moradia está extremamente abalada, né? As pessoas que moram num quarto e sala, você está entendendo, estão angustiadas, porque todo dia num quarto e sala. Então, muitas pessoas estão procurando vender o quarto e sala no Flamengo, em Botafogo, no Jardim Botânico, para comprar um sítio, Uhum. para conhecer a natureza, para viver da terra. Então, aquela velha história, né, eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, voltou a bater na cabeça das pessoas. Né? Quem é que não quer isso hoje? Quem é que não gostaria de estar nesse momento, como a Fernanda Torres e a Fernanda, por exemplo, que estão num sítio, fizeram um filme lá? Olha que Exatamente. Que era o que eu também falei maravilha, com você hoje, né? não é? É, Né? tá Exato, ir todo mundo para a encaixotado. natureza, sair dessas gaiolinhas, entendeu? Né? Em São Paulo, o apartamento mais vendido é um apartamento de 40 metros quadrados. Caceta! É uma cela. É Mas uma eu acho que a cela, não é um pior apartamento. gaiola é a nossa própria. É a gaiola É a que a nossa gente se própria. enjaula, né? Exato. Nas nossas ideias, nas nossas crenças que se repetem. Eu acho que esse é o verdadeiro inferno da vida de todo mundo, né? Uhum. Porque você falou assim, você está falando em relação à essência. É interessante, né? Essa questão das pessoas irem para os lives, mas elas, de uma certa forma, elas têm muito medo. Pelo menos eu estou falando de vários alunos que me contratam para eu ajudar para a pessoa fazer live, poder se colocar. Não é que nem a gente, né, Selma? A gente trabalhou a vida inteira diante da câmera. As pessoas têm muita dificuldade em relação à câmera e ao público, né? Que é basicamente a mesma coisa. Mas ela o que acontece que eu percebo muito as pessoas tentando ser alguém que elas não são, né? Ou então a pessoa vai falar diante da câmera e parece que desce uma parede aqui e fala: oi, boa noite, Anselmo, como você vai? Meu nome é Glória Portela e tá, tá, tá. E, cara, e de repente perde a coisa mais preciosa que a pessoa tem. Eu tinha uma aluna que ela era divertidíssima, a gente morria de rir, ela era maravilhosa. Aí quando a gente ia gravar um live, ela. Muito bom esse assunto, legal. Quando a gente ia gravar um live, ela se encaretava toda. Eu falei, cara, cadê a sua parte engraçada, gaiata, espontânea, de falar merda, entendeu? De rir aqui, de errar e de se corrigir. Foi para onde isso? Então, É, infelizmente, eu acho que as pessoas tendem a pegar o que tem de mais precioso, jogar fora e tentar ser quem elas não são para se exatamente. apresentarem dentro de uma porcaria de uma câmera, né? Que está todo mundo É, assim,
revista de caras nas lives, né? E aí, gente? E aí, beleza? Uhul! É. Tamo junto na pandemia! Cara, assim, é uma É, coisa é, é. surreal, né? É uma Exatamente, né? coisa surreal. É muito, muito estranho mesmo, né? Quanto mais eu me aprofundo, o que eu estava conversando com você, né? Que colecionei cursos durante a quarentena, né? Eu fiz um sem Uhum, fim de mergulhos aí nas possibilidades alternativas de saúde, né? Eu estou muito preocupado com uhum. saúde, né? Saúde é a coisa mais importante, né? Da gente pensar, né? Ser saudável, né? Mental Isso, também, principalmente nesse sobretudo, momento. porque tudo começa na mente, né? Exatamente. Então, a questão toda é o bem-estar. E por isso eu amo o Ayurveda, estar estudando o Ayurveda, porque o Ayurveda ele trata o saudável, o que é saudável, né? Você É ficar interessante. saudável, né? E É, uma das coisas que nos torna saudáveis é a gente tentar não ser. Né? Eu sou ator, eu sou escritor, eu sou professor, eu sou terapeuta, eu sou um monte de coisas, mas se eu ficar nomeando tudo isso, você está entendendo? Eu vou me prender em personas, eu uhum, vou me aprisionar em alguma coisa que aí eu não vou ser nenhuma delas, entendeu? Vou ser uhum, títulos, vou ser diplomas na parede, né? uhum, Então você não ser e deixar fluir o que esse conhecimento transformou você e aí você pensar que essa transformação pode ser extensiva ao outro, pode ser empática ao outro, vai fazer uhum, então que esse magnetismo aconteça e aí alguma uhum, coisa surge daí, né? uhum, Verdadeira, né? Natural, né? Como uma semente que brota na terra, né? Eu só preciso de uma gotinha de água e um raio de sol, né? Então é disso que a gente precisa, né? A gente precisa de muito pouco. Por exemplo, a Ayurveda fala uma coisa linda, né? Nós somos seres diurnos, né? Nós somos seres para viver durante a luz solar. Por uhum, isso que à noite a gente tem sono e descansa, né? Nós não temos uma vista apropriada para a noite, nós não temos um corpo apropriado para a noite, como algumas outras espécies têm. Então, a Ayurveda recomenda que o nosso estilo de vida seja acordar antes do pôr do sol, antes do nascer do do nascer sol. do sol. É. 40 minutos antes do nascer do sol. Eu comecei a experimentar isso, Glória, é outra energia. Você Agora, pula o da cama. interessante do Ayurveda também eu já fui para a Índia, já fiz retiro, Você foi, enfim, você, já fiz porra. panchakarma, o que você me perguntar Boa nisso aí, eu noite, já Anderson. tentei. Se me perguntar, eu já tentei, entendeu? Nessa minha caminhada aí, de tudo que possa me ajudar internamente. Agora, a Ayurveda tem, eu não sei, é muito interessante que o Panchakarma, que é a purificação dos sentidos, né? Ele diz que a gente tem que, como a gente estava falando, né, colocar os escritores, né, enfim, para San fora Martini, tudo parabéns. e que Um na amigo verdade meu, um parceiro meu, desculpe, Glória, mas ele é nada. tão lindo que eu tenho que parar aqui para falar dele. O Ricardo San Martini é uma criatura das mais bonitas, é um príncipe, É, é um deus, esse menino. E ele está dizendo que sempre acordou às 4h40. Está eu certíssimo, está vi, eu certíssimo. vi, eu vi. Agora, agora é interessante porque a Ayurveda ela fala só, não fala só de alimentação, né? Que a gente tem que ter cuidado com o Não, que a gente não, ingere, com o que a gente pensa, não. com o que a gente diz, né? Uhum. Como é o nosso estilo de vida. Não sei se você conhece a história da Laura Pires, né? Que se Conheço, curou claro, claro que eu conheço. através do Condenada, Ayurveda. né, condenada Ficar a numa ser cadeira de rodas e a ficar numa cega. cadeira de roda, foi para a Índia no momento que estava se separando do marido e falou: olha, a última coisa que eu quero que você faça por mim, me leva para a Índia, né? E aí ela Exatamente. voltou ayurvédica, né, totalmente Não, mas eu não dei ayurvédica. conta, não, cara. Eu fiz o Panchakarma, mas olha, na boa, eu acho muito chato. Até quando eu ficava lá no Ashram, que eu tinha que acordar 4h30 da manhã, eu achei que eu ia morrer.
Cara, eu não vou aguentar esse negócio de acordar às 4h30 da manhã, antes da luz solar e não sei o que e tal. Lindo, né? 10 dias. Depois tá bacana. Gente, daqui a pouco Eu vai ficar descobri aquele uma inferno. metodologia maravilhosa. Tem Ah, uma chihuahua, aqui em casa tem 22 chihuahuas, porque a minha Jesus. companheira e a Isadora tem um canil de chihuahuas, a Lollipop, maravilhosa. E, e tem uma chihuahua que me escolheu. Ela me escolheu. Aham. Ela anda atrás Entrou de mim o numa. dia inteiro, ela me olha, entrou numa comigo. E ela quer, Bacana. porque quer dormir na cama comigo. E aí eu resolvi deixar, a companheira aceita também, parará, parará. E quando dá exatamente 4h30, e ela dorme, não me incomoda, eu me viro, ela não reclama. E aí, quando dá 4h40, 4h45, ela acorda e começa a pular, começa não sei o quê. E aí eu tenho que descer com ela, ainda mais agora que ela está prenha e ela não pode descer as escadas daqui. E aí eu levo ela carinhosamente para. Já que eu levei ela, aí eu começo o Aí dia, você está já, entendendo? exato. Olha, você olhar para as plantas e ver a luz e incidindo e o orvalho brilhando, né? Aí você já começa a pensar nos florais de Bach, né? Que é o cara que descobriu isso, né? Uhum, E também por doença, né? Também por doença, ele ficou doente e resolveu observar as plantas, né? E extrai uhum. tudo do orvalho, né? Aí você vê o orvalho, você pisar na grama molhadinha, e aí você vê que os cachorros vêm também fazer a mesma coisa, daqui a pouco o sol surge e todos eles param e ficam parados com as orelhinhas assim, né? E eles estão sacando a energia do dia nascer. Cara, isso é saúde. Isso nada mais é do que saúde. Você receber os primeiros raios do sol é de uma magnitude que a gente precisa descobrir. Exatamente. Anselmo, a gente vai ter que encerrar aqui, porque daqui a pouco fica essa coisa chata, 10, 9, 8 e tal, e aí encerra na nossa cara, É. e não é legal. Então vamos nos despedir É, afetivamente. Gratíssimo, querida. Eu não falo a palavra imagina. obrigado. Eu não sou obrigado a nada. Então eu falo graças, graças, De porque nada. graças vem de graça, né? Então graças pela oportunidade de estar aqui com você, uma pessoa que eu sempre gostei de estar perto. Você sabe muito bem disso, né? E foi ótimo poder dizer algumas coisas aqui. Agradeço a todos os meus amigos queridos que entraram aqui. Um beijo a cada um de vocês e sejamos felizes. Isso, idem. Obrigada, todo mundo. Obrigada, Anselmo. É sempre uma delícia conversar com você. Bom, pelo menos a gente que não se via há anos, né? As lives são umas oportunidades de Não da é? gente rever os amigos e bater um Vou, papo, vou né? tocar o seu rosto agora com o maior carinho. Gosto muito de você. Muito obrigado. As pessoas lindas, né, que estão aqui falando coisas aqui. E a gente se vê o mais breve possível Exclusividade do do outro céu. lado. Alguém falou alguma coisa que eu perdi. Eu perdi. Mas você está todo pixelado. Você se colocou como ET, você ficou próprio, porque, cara, não dá para Rapidamente, ser. rapidamente. Todo mundo está me perguntando, mas que porra é essa de extraterrestre? Tá maluco? O que que é isso? Deixa eu explicar rapidinho. Eu dei uma palestra em Porto Velho para um grupo de jovens advogados e falei essas coisas que eu falei aqui, que são as coisas que eu gosto de Cara. falar e que eu sinto verdade nelas. E aí, quando terminou, eu vi duas moças e um rapaz conversando e eu escutei, passando, eu escutei, falei assim, esse cara é um extraterrestre. Eu nunca ouvi essas coisas. Esse cara é um extraterrestre, ele não é daqui, não. Aí eu achei isso lindo. E aí, quando me perguntam qual é o crédito que eu quero que bote, eu me lembro deles e falo, é extraterrestre. Não, ele falou de você? Ele falou da sua conversa ou não? Depois da minha conversa, vou Ah, reexplicar. tá. Não, você Da minha é. palestra, depois da Aham. minha palestra, o comentário que eu ouvi sobre a minha palestra não era sobre conteúdo, não era sobre nada, é que Não, eu você era um é. extraterrestre. Aí eu resolvi Você isso. Bom, se é. estão me vendo assim, então eu sou, porque
Aliás, eu não me adapto a esse modus operandi do mundo atual. Eu estou Não, completamente. igual a gente conversar sobre métodos de interpretação, você fala japonês, eu falo grego. A gente não. O Não, mas com Sammartino está dizendo aqui, certeza. eu sou um ET, por isso me identifiquei com você. Você é ET brabo, Mas tem brabo, muita brabo. gente a ter, cara. Tem muita gente a Ah, é. ter e que se sente meio não colocado assim na sociedade, mas eu acho que não tem ninguém a ter. Todo mundo acaba é, percebendo afinidades com outras pessoas. Quer ver? Tem uma coisa muito interessante que eu faço no meu curso, que eu tenho um grupo que ele serve como um apoio emocional mesmo, que se chama Falando Sem Medo. Olha que legal. Por que, que eu criei esse grupo? Não é uma terapia de grupo, mas é muito terapêutico, né? Você sabe que eu também sou psicóloga e psicanalista, além de atriz, especialista em O que você oratória, não professora de é? O que yoga, você não é, Glória escambau. Portela? O que você não é? E aí é muito legal, porque todo mundo se identifica. Porque a pessoa que tem uma dificuldade de falar em público, eu estou aproveitando aqui antes de ligar na minha fuça, a pessoa que tem dificuldade de falar em público, ela acha que só eu. O mundo fala bem, todo mundo é iluminado, entendeu? Todo mundo tem uma grande capacidade, e eu sou um pobre coitado com uma dificuldade imensa que eu não consigo falar. E ela se Caí. sente assim. Caiu? Não, Caiu? não. Não. Pensei que tinha caído. Não. Ela se sente assim, né? E aí é Não, interessante eu estou porque falando da pensando. live. Ela vai cair a Ah, qualquer momento. Vamos dar essa logo um merda vai beijo, né? cair. Beijo, beijos, Enfim, beijos. Se a perfeito, gente falando sem cair, medo. isso. Ó, se a gente cair, caiu, mas deixa eu só terminar isso aqui. Então, ela encontra com pessoas que têm a mesma dificuldade que ela. Então, ela se identifica e se sente pertencendo às pessoas que têm a mesma dificuldade e características. Então, a ideia é que ninguém é ET. Teve um aluno que me perguntou assim: extraterrestre é o sobrenome dele? Aí eu ri e não respondi. Espero que ele tenha visto essa live, ele vai entender. Beijo, É. amor. Beijo, Beijinho. amor. É, Tchau, falamos tchau. juntinho aí. Ah, Tchau. Tchau, pessoal. Até tchau, galera. breve. Obrigada. E ó, que legal, não desligou na nossa força. Tudo de bom. Já passou até daí. Então vamos ficar aqui até eles Vamos cortarem a ficar gente, aqui, né? a gente fica. Cortou, cortou. A gente Galera, cai alguém tem de alguma bunda. coisa para perguntar? Eu, Emoji. Gente, eu eu tenho posso fazer um ódio striptease agora. também. Olha, eu vou falar, outro dia eu me revolto com os emojis. Eu tenho um profundo ódio aos emojis. Sabe o que são os emojis? A pessoa que não consegue, não estou falando aqui na live não, tá, gente? Mas uma pessoa que não consegue se expressar, ela manda aquela carinha assim, e aquela porcaria pode dizer qualquer coisa. Pode ser isso, pode ser aquilo. Eu não curto emoji. Eu acho que as pessoas deviam ser convidadas a se expressarem cada vez mais. O que você acha em relação aos emojis? Eu tenho ódio deles. No começo eu implicava, eu achava isso que você Odeio estava eles. falando, né? É. Mas depois eu comecei a perceber, né, estudando as geometrias sagradas, né, que uma das formas de expressão humana Desenho. sempre foi o Antes da desenho, sempre palavra. foi antes da palavra, inclusive, né? Quando você vê lá os desenhos rupestres e tal, né? Você vê o homem tentando se expressar através de símbolos, as runas, No por exemplo. Egito também. Eu estudo runas, por exemplo, né? As runas são incríveis, né? Como dois tracinhos você descobre uma história extraordinária. Por exemplo, o maior símbolo publicitário, me perdoem os que são católicos, mas o maior símbolo publicitário, mais divulgado e mais expandido por toda a cultura ocidental cristã é a cruz. E o que é a Uhum. cruz? Dois tracinhos, um desenho, né? Acabou virando um símbolo extraordinário. Então eu não implico mais com isso, não. Eu acho que Eu cada um se implico. expressa. Eu É. implico com silêncio. Eu implico com silêncio.
eu acho o silêncio uma coisa muito perigosa. Eu acho que você pode ficar calado para ouvir, você pode ficar em silêncio para meditar, você pode ficar em silêncio para não expressar uma coisa pela qual você não tem certeza, Vai se mas você não arrepender. deve ficar nunca calado diante das injustiças, diante das Ah, tá. falcatruas, diante Diante das das opiniões. injustiças, ok, mas eu acredito que o silêncio é interessante também. É interessante. Eu Sem descobri que ele é dúvida, interessante sem depois de dúvida, muito tempo, porque eu falo igual uma sem tagarela. dúvida. Mas ele é interessante para a gente elaborar, para a gente não responder na reatividade. Agora, o É, silêncio é, diante das injustiças, eu concordo com você. uma das coisas mais tristes que eu vi em toda a minha vida, olha que são 68 anos aqui, né? Fora os 400 que eu já vivi. De ET, Eu sou o de quarto, ET, eu sou o quarto fantasma. Não, eu costumo dizer que eu sou o quarto fantasma. Cada fantasma tem entendi. 100 anos, né? Então, foi o Jerry Lewis dando uma entrevista no final da vida dele. E tudo que era perguntado para ele, ele, sem mudar a expressão carrancuda dele, ele disse assim: no, 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 and no. So, no. Cara, eu fui me entristecendo. Aquele palhaço, aquele homem destruidor de todas as convenções, tinha se resumido numa pessoa que dizia não, 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 se recusava a falar, quer dizer, era uma forma de ficar em silêncio. Então isso mexeu muito comigo, sabe? Mexeu muito comigo. Eu Uhum. quero morrer falando. Com certeza a gente vai morrer falando. Galera, morram falando. Morrer falando. Mas aí eu gostaria de dizer, Selmo, Aí foi, gruda o chiclete. subiu. Não, peraí, gostaria de dizer, pega o chiclete e gruda, entendeu? Gente, o Instagram tá amando a gente, não derruba a gente, o que está acontecendo? Uhul! Não, não, pois é. O que será que está É, acontecendo? o Ricardo está falando, né, que os emojis são hieróglifos modernos. Eu Aí concordo, eu é isso que a gente estava detesto. falando aqui. Olha, desculpa, eu comecei a sair com um cara que ele não falava, ele mandava um beijinho assim, ou aquele de coraçãozinho, que me dava um ódio, que me dava uma raiva, um ódio, entendeu? A pessoa, por que não diz, ó, quero sair com Só você, isso, ele não mandava adorei, coisas mais interessantes, assim, não, não, picantes? aquelas carinhas idiotas. Não, podia mandar outra coisa, né? Mas não, cara, eram Pois aqueles é, emojis pois totalmente é. idiotas, entendeu? Com aquela É. palminha. Aí eu tava no Instagram, ele entrava e mandava aquela palminha. Eu falava, pô, meu irmão, o que que você quer dizer com a palminha? O que que você Elis, quer? Chega Elis junto. Brito, você chegou um pouquinho atrasada. Eu falei horas aqui com a Glória do nosso filme, que você mandou o roteiro e que nós realizamos o filme. Uma pena você não ter ouvido essa declaração de amor aqui em Não, mas público ao seu olha trabalho. só. Ela pode ver depois, né? Quem não escutou vai estar explicado seu ódio. Pois é, óbvio, concorda comigo? Então, eu vou te mandar o link do YouTube, tá, Anselmo? Você pode mandar para quem você quiser. E também me adicionem aí no Instagram, que vai estar no live. E ele tá o próprio ET, porque você não enxerga nada, você só escuta o que o Anselmo fala. Agora que a gente consegue vê-lo, porque ficou tudo quadradinho assim, entendeu? Ficou uma coisa meio São as digital, interferências uma intergalácticas. coisa meio, Os meus companheiros das outras estrelas, né, meio da quinta moderno. dimensão, eles estão aqui mandando energia para mim, Pô, trocando energia cara, comigo. Aí interfere na mas internet mandou essa energia bostinha. legal, porque você ficou todo pixado, entendeu? Dava um nervoso horrível. Eu conversei com um fantasminha. Manda o link no Oba! grupo Conecta Anselmo, tá? Tá bom. E me adiciona Tá ali bom. no Insta que vocês vão conseguir ver também. Então, olha, Hum. gente, abaixa os emojis. Essa é o meu grito E viva a liberdade de expressão, que as pessoas Viva! possam falar o que elas querem e o que elas sentem. E adeus com essas carinhas. Isso tá, é uma particularidade minha. Ó. Lá vem o outro com uma carinha assim, três corações. Gente, eu não sei o que é a primeira carinha.
Por favor, escreva essa carinha, entendeu? Fica uma coisa vaga, meio Caetano Veloso, pode ser que sim ou não, entendeu? Te dou um beijinho ou não, eu gostei ou não, aí cada um interpreta do jeito que quer. Ó, tô fora de emoji, entendeu, galera? Boa, Clarinha. Então, eles não derrubam a gente, é uma coisa Não, não impressionante. derrubam. Não Inclusive, derruba, eles podem ficar ninguém processando nos emoji. derruba. Uhul! Por isso esses pixels aí que ficaram, né? Porque é a interferência aí das estrelas, né? Mas Exatamente. é um prazer enorme, né, poder estar aqui, podendo falar dessa maneira solta, né, despretensiosa. A gente podia ir para um dark room agora, a gente apagava a luz, né? E aí. Uau! Vamos lá, vamos começar a apagar as luzes. Ó, Ok, já está aqui, já está já está aqui. aqui. Vou ter que levantar para apagar. Então tá bom para você. Agora, três carinhas com um coraçãozinho. Tá, essa eu entendi. Três carinhas com um coraçãozinho. Legal. Eu tô brincando. Tchau, Anselmo. Beijo! Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal! Amo vocês. E também não consigo desligar, não. Hein? Ó, e não É só consigo, apertar no velho. X. Tô tentando. Aqui. Ah!